Olá, tudo bem? Eu sou a psicóloga Maria Rodrigues e hoje a gente vai falar um tempinho aqui sobre 3 atividades, são 3 dicas para que a gente possa estimular a integração do cérebro dos nossos filhos. Às vezes a gente fica preocupado em ensinar os nossos filhos matemática, português e várias matérias e coisas que às vezes a gente pensa, né, em inglês, natação e quantas atividades que a gente deseja que os nossos filhos aprendam ao longo da vida. E quando a gente começa a ler esse livro aqui, ó, O Cérebro da Criança, os autores indicam, né, a gente às vezes está tão preocupado e a gente sabe tão bem sobre sintomas de algumas doenças, sobre aferir temperatura dos nossos filhos, muitas coisas a gente aprende na nossa caminhada de maternidade. Só que muitas vezes a gente não dá atenção a esse elemento aqui, ó, que eu tenho ele pintado aqui no consultório, exatamente para indicar o quanto que a gente precisa saber mais sobre o funcionamento do nosso cérebro, né? O funcionamento do cérebro do nosso filho, essa máquina que comanda todas as outras funções do nosso corpo. A gente precisa se dedicar um tempinho mais para estudar um pouquinho, e eu tenho certeza, né, que se você também se dedicar a esse estudo, você vai ter grandes coisas também para ensinar os filhos. E com cérebro integrado, o que a gente fala de cérebro integrado? A gente vai às vezes fazer algumas divisões, né, para compreender esse cérebro. E aparentemente cada comportamento que os nossos filhos têm, ou nós, né, que a gente executa, a gente está ativando partes diferentes desse cérebro. Então o cérebro do lado direito é um cérebro, né, que vocês estão vendo aqui desse lado, é o cérebro responsável pelas emoções, né? Então ele é mais sensitivo, ele é que vai estar ativando com esse tom de voz, né, com o olhar, com o toque. É esse lado do cérebro que está sendo ativado. O cérebro do lado esquerdo, ele, como se a gente tivesse vários cérebros, né? E por isso que parece que às vezes nós somos várias pessoas, né, no mesmo dia. Mas o cérebro do lado esquerdo, ele vai ser mais racional, ele é linear, então ele executa por lógica os comportamentos. E a gente ainda tem uma divisão entre andar de cima e andar de baixo, que é uma forma só que esse livro traz para que a gente observe que os nossos filhos também têm esse andar de baixo, que é o responsável por essas grandes emoções. Tem a amígdala ali dentro do cérebro que reage, né, quando a gente, com esse instinto que a gente fala de proteção, ou que a gente vai para a luta ou para a fuga, é ali que é responsável. A nossa criança já nasce com isso muito bem desenvolvido, por isso que eles continuam vivos, né? E o cérebro do andar de cima, ele vai sendo desenvolvido ao longo da vida dos nossos filhos, ao longo do desenvolvimento. Ele vai se desenvolvendo em estrutura e também a sua execução precisa ser estimulada. Então eu vou falar de 3 atividades aqui bem simples que a gente pode ir colocando na vida dos nossos filhos com mais frequência, ou às vezes a gente já até sabe dessas atividades, mas que a gente possa colocar mais foco nelas, para que a gente ajude a integração do cérebro dos nossos filhos. Um cérebro integrado é um cérebro saudável, porque nós não somos só lógica e nós não somos só sentimentos, né? Emoções, grandes emoções, né? Nós somos tudo isso. Também a gente não pode considerar que a gente não pode deixar de considerar também que sentimos, né? Então às vezes a gente fala para os nossos filhos assim: para de ficar com raiva, por que você ficou bravo? Ou para de ficar irritado, né? E a gente está falando aqui de sentimentos, né? Então, quando a gente manda esse comando para o nosso filho de parar de sentir algo, isso é muito difícil, né? Normalmente nós sentimos. O que a gente vai ensinar para os nossos filhos após o sentimento, o que é que a gente faz. Então sempre lembre disso. Mas eu vou falar aqui rapidinho também, porque senão eu me delongo nessas 3 dicas.
Aqui, esse livro ele é dividido em 12 estratégias de integração do cérebro e várias atividades dessas estratégias. Tem uma das estratégias que fala sobre memória, sobre tornar explícito memórias implícitas. Então, quer dizer que alguma partinha lá do nosso cérebro, ele fica todas essas memórias armazenadas. E quando a gente deixa só guardado algumas memórias, ela pode ter uma repercussão inconsciente, né? A gente às vezes tem movimentos lá na frente que a gente às vezes não sabe por que aconteceu, mas acionados por essas memórias antigas que ficaram lá escondidas. E aqui fala assim que a gente precisa incentivar que os nossos filhos falem, contem histórias, principalmente de situações difíceis. Então, cada final de capítulo desse livro, gente, eles vão falar de exemplos que a gente pode utilizar com os nossos filhos. É muito bom porque ele é bem didático. Cada final de capítulo ele vai falar de exemplos que a gente pode utilizar com os filhos, de atividades e de atividades que também, enquanto pais, a gente precisa fazer. Então, uma primeira atividade ele coloca assim: a gente precisa ajudar os nossos filhos a juntar o quebra-cabeça, principalmente das memórias. Contar histórias quando fazemos algo divertido é um exemplo. Como dar uma festa de aniversário, simplesmente ao falarmos sobre ela, conseguimos nos lembrar do quanto nos divertimos. Então, eles falam muito disso, né? Que contar histórias, é por isso que as crianças, né? A gente vive isso na infância, mas a gente precisa continuar, que contar histórias é uma das atividades de integração do cérebro. Não são só histórias fictícias, ou daquele livro, ou daquela coisa que a gente leu, mas a gente pegar algo, sabe? Por isso que a gente revela foto e a gente passar com os nossos filhos para que eles se lembrem daquele momento. Então você vai perguntando para o seu filho se ele se lembra, o que aconteceu, o que ele sentiu e o quanto que ele se divertiu, o quanto que foi gostoso aquele momento. E também a gente precisa lembrar dessa dica aqui, que é uma das coisas que eu mais falo em atendimento, que é mais difícil, eu sei, eu sou mãe também, que às vezes é mais difícil a gente retomar com os nossos filhos. É assim, contudo, às vezes algo ruim acontece e talvez não queiramos lembrar disso. O problema é que, quando não pensamos no assunto, aquelas peças do quebra-cabeça nunca são montadas e podemos nos sentir assustados, tristes ou com raiva sem saber o porquê. Então, quando acontecer algo muito difícil também aí com seu filho, você se lembra de retomar essa história. Não deixe, ai Maria, mas ele vai sofrer. Tenha tempo, não estou falando que logo após um acontecido a gente vai voltar toda a história, mas essa é uma atividade muito poderosa para a vida dos nossos filhos e que eles aprendam a fazer isso desde muito pequeno. A gente relembra a nossa história e nós somos feitos de histórias boas e nós somos feitos de histórias ruins também, né? Que trouxe sofrimento, de um luto ou de alguma coisa que aconteceu, de um assalto, às vezes de um acidente de carro. E não deixe de falar com seus filhos sobre isso, porque aquele momento que ele viveu de grande dor, ou de susto, ou de raiva, ou de medo, às vezes ele teve um sentimento sobre aquilo naquele momento, mas ele não entendeu exatamente às vezes o que aconteceu. E se a gente não retoma essa história, se a gente não volta a juntar esse quebra-cabeça, principalmente de um cérebro ainda que tem uma memória com menos habilidade, se a gente não volta a montar esse quebra-cabeça, essas histórias, esses sentimentos, esses medos vão poder assustar os nossos filhos lá na frente, eles nem sabem por quê. E às vezes a gente, enquanto adulta, a gente tem isso, né? Aí nem sei por que eu me sinto mal, às vezes quando eu tô com um adulto, ou quando vou dirigir um carro, eu nem sei por que eu me sinto tão mal. E às vezes quando a gente vai retomar as nossas histórias do passado, a gente sabe que aconteceram situações
que a gente não tem como controlar essas situações, né? Elas vão acontecer na vida dos nossos filhos como nas nossas, mas a gente tem como trabalhar melhor com elas, não só em atendimento psicoterápico, tá? Eles não precisam vir só para a psicoterapia. Isso são atividades que a gente precisa ter no cotidiano das nossas famílias, de contar as histórias, mesmo que não sejam histórias muito gostosas, né, de ser lembradas, tá? Isso é uma atividade. Uma segunda atividade de integração é que aqui ele vai falar da gente trabalhar com os nossos filhos, de contar deles saberem sobre os sentimentos. Às vezes os nossos filhos não conseguem saber nomear, expressar sentimentos, porque eles não sabem nem o que estão sentindo. Então tem uma parte aqui do livro, ó, que eles colocam até, né, várias emoções que a gente precisa falar para os nossos filhos. Aqui em atendimento eu até mostro com o rosto, né, como é que a gente faz, com a afeição, como é que é, porque eles às vezes têm muito problema de identificar no outro o que o outro está sentindo e saber como eles mesmos estão sentindo. O nome disso é treino de visão mental. Então aqui os autores vão colocar que a gente precisa ensinar os nossos filhos isso, que eles precisam observar o outro e observar a si. Então, às vezes, são falas simples que a gente pode ter, mas que a gente precisa fazer com eles cotidianamente. Por exemplo, a gente vai no mercado e às vezes a atendente lá do mercado está muito chateada, às vezes, né, tá brava ou fala mal, a gente fala um bom dia, né, não responde, às vezes está com cara fechada, faz um mau atendimento. E ao sair desse supermercado, você pode, né, e deve fazer com seu filho esse exercício. Filho, você observou como que a pessoa estava, a senhora estava, a mulher estava? E às vezes ele vai falar que não observou. Você viu como é que estava a expressão do rosto dela? Parecia que ela estava triste, parecia que estava desse jeito. Você imagina o que pode ter acontecido com ela? Né? Você conseguiu observar o que estava acontecendo com ela? Outros exemplos, às vezes, eles estão em casa, entre irmãos, né? Eu tenho 2 lá em casa e acontece muito essas situações. Às vezes a Rebeca fala assim, a Rebeca vem e dá alguma coisa para o Benjamin ou faz alguma coisa e fala assim, mas é que ele queria, mamãe, né? A gente estava brincando, sabe? E deve acontecer essas situações com vocês também. E aí a gente precisa fazer essa identificação com os nossos filhos. Ele estava expressando uma coisa com a boca, mas você observou como é que estava o rosto dele, qual é que foi a comunicação dele. Quando os nossos filhos ganham algum jogo, saíram bem em algum campeonato, que a gente faça esse exercício dele olhar, ter a visão de empatia sobre o outro. Às vezes a pessoa fala assim, mas eles perderam, mas eles estão bem, né? Mas deles observarem o corpo, a expressão corporal das outras pessoas e saberem que tipo de comunicação essa pessoa está fazendo. Às vezes a gente fala, tá tudo bem, só que a pessoa tá com o ombro baixo, tá cabisbaixo, né? Ou saiu já chutando alguma coisa, e aí a gente só fala assim porque a gente fica envolvido no nosso sentimento de ter ganhado, de estar emocionalmente envolvido com aquilo, e a gente não observa a comunicação da outra pessoa. Então isso é um outro ponto muito interessante da gente, atividades que a gente pode fazer a todo momento. Observar qual é a expressão corporal dessa outra pessoa, qual é o sentimento que ele tem trazido, não só do que a pessoa tem falado. Isso é treino, gente. Isso não quer dizer, às vezes a gente, enquanto adulta, a gente fala bem assim, essa pessoa, eu sou psicóloga, né? Então as pessoas falam assim, nossa, mas como que você tem essa sensibilidade, né, para observar isso, para ver isso? Isso é treino de observação e que a gente pode ensinar desde muito pequeno para os nossos filhos terem a sensibilidade, não só observar internamente o que eles estão sentindo, que isso também é colocado, mas deles observarem o outro,
Eu faço isso muito com a minha filha, porque essa é uma das habilidades que ela precisa aprender, né, de observar o outro. Então eu falo assim, a pessoa disse pare, a pessoa deu um grito, a pessoa se incomodou, observe o olhar da outra pessoa, porque senão ela entra no movimento de falar assim, mas ele tá gostando, tava brincando. Os nossos filhos às vezes fazem muito isso, tava brincando, era só brincadeira. E não conseguem observar, às vezes nem a comunicação oral, muito menos a comunicação não verbal das outras pessoas. E aí a gente fica nessa comunicação truncada quando a gente está na adolescência, quando a gente está na vida adulta, né? Que a gente chega em algum lugar só com os nossos sentimentos, com as nossas demandas, e a gente não consegue observar a demanda do outro. Isso é muito importante. E uma outra atividade que tem a ver com disciplina aqui fala reparação. Atividades que a gente precisa propor desde muito pequeno para os nossos filhos, que é uma atividade também de integração do cérebro. Quando a gente fala de reparação, quando a gente fala de disciplina é ensinar algo. E quando a gente fala de reparação, a gente sai desse só movimento de ensinar os nossos filhos de olhar uma situação, saber que não foi muito bem nessa situação e pedir desculpa. Isso já é um movimento grande, tá? Eu sei que já é grande parte a gente conseguir que os nossos filhos observem internamente eles, o que eles sentiram, que às vezes eles estão com raiva ou estão desejosos por alguma coisa, que eles precisam integrar com o cérebro do lado esquerdo, que aquilo lá não é deles, ou que eles precisam pegar dessa maneira, que eles precisam ter um cuidado. Isso já é um aprendizado grande. Mas quando isso não dá certo, quando a gente ultrapassou o limite do outro, ou quando a gente pegou um objeto da outra pessoa e quebrou, quando a gente manipulou o ambiente do outro inadequadamente, quando a gente falou algo para outra pessoa sem conseguir usar esse cérebro do andar de cima que tem essa autorregulação, o que é que a gente faz? Então, o treino, o exercício de reparação é algo muito poderoso que eu tenho também trabalhado muito com os pais, de não só ensinar os filhos desse movimento social de desculpa, 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 desculpa. E às vezes os nossos filhos ficam muito bons, desculpa, em pedir desculpas, mas não conseguem fazer um movimento maior que é usar o cérebro para dizer assim. Então, o que é que eu faço agora para dar certo? Se não é um movimento só superficial de saber que tocou a outra pessoa, que mexeu ali e tudo bem, peço desculpa e vou embora. O movimento de reparação é fazer o seu filho exercitar o cérebro dele, pensar com o cérebro do andar de cima, o que é que você faria, né? Se fosse com você, se alguém tivesse quebrado um objeto que você gosta muito, né? O que você gostaria que a outra pessoa fizesse para que você se sentisse melhor? Então, esse é o movimento de ensinar os nossos filhos a saber como é que eles vão tocar a outra pessoa, né? Não é só um desculpa, mas eu vou fazer então, eu falo aqui para as crianças, então você vai fazer uma cartinha pedindo desculpa, falando o quanto que você sentiu, o quanto que você vai ser mais atencioso da próxima vez. Se ele quebrou um objeto da outra criança, ele vai usar parte do dinheirinho lá dele que está guardado para ele comprar um outro objeto, ou ele vai levar para casa e vai tentar arrumar esse objeto. Se ele bateu em alguém, se ele mordeu alguém, ele precisa chegar nessa outra criança, além de pedir desculpa, colocar a cabeça para pensar qual seria uma atividade, um objeto, algo que ele vai dar, algo que vai gerar um movimento maior do que só essa fala, né? A gente precisa, quando a gente quer fazer essa integração do cérebro dos nossos filhos, a gente vai pensar em atividade, gente, que a gente coloque o cérebro dos nossos filhos para pensar.
pensar em várias situações como se eles estivessem se colocando no lugar. Então agora o que é que você vai fazer? Isso demanda tempo, isso demanda a gente parar um pouquinho com eles, isso demanda a gente fazer com eles, né? O que esse objeto de reparação, ou ir comprar, ou pegar o dinheiro, separar, fazer tudo isso, mas que eles saibam desde muito pequenos, né? Que o comportamento deles interfere no mundo, né? Nós somos seres sociais e não fique com medo de acontecer esses problemas, tá bom? Aqui fala que a gente, mesmo em meio ao conflito, a gente tem possibilidade de ensinar. E às vezes é no conflito que a gente tem maiores possibilidades de ensino para os nossos filhos. Então é na hora que ele quebrou, é na hora que ele mordeu, é na hora que ele bateu, é na hora que ele deu um show, né? Como é que ele vai fazer um movimento de reparação? Lembre dessa palavra, não é só um pedido de desculpa, né? É um movimento de colocar ele para pensar, então, o que é que você precisa fazer para que você repare essa situação. Ele vai entregar um presentinho, ele vai dar um docinho para cada um naquele momento, ele vai pedir desculpas em público. Isso é um trabalho de ensino. A gente não precisa ficar punindo eles nesse momento. Se a gente tiver o cuidado, né, e conseguir também cuidar dos nossos sentimentos nesse momento, tá? Também de autorregulação e colocar a nossa cabeça para pensar, a gente está ensinando movimentos que vão ser úteis para eles lá no futuro, né? Porque quando a gente bate no carro de alguém, quando a gente quebra alguma coisa, a gente não pede só desculpa. A gente precisa fazer uma reparação. E tá tudo bem, né? Porque a gente tem que ter esse movimento de saber que a gente também pode errar, né? Que nós também erramos, mas nós também sabemos como reparamos essa situação. A gente não precisa fazer. Aqui tem umas cartinhas que a gente joga com as crianças e uma das cartinhas é assim: se você estivesse na casa da vovó e batesse no vaso dela e quebrasse, o que você faria? A opção A, você falaria para sua avó, para sua mãe o que aconteceu, pediria desculpa e tentaria reparar, ajudar a sua avó a arrumar o vaso? E opção B, não, você falaria para todo mundo que foi o gato que quebrou, foi o vento que passou e não contaria a verdade, né? Essas são opções que a gente... isso acontece no nosso dia a dia, então a gente não precisa usar só coisas fictícias, né? Mas a gente usa esses conflitos, essas situações que acontecem na nossa vida para ajudar os nossos filhos a pensar o que é que eles fariam, né? Usar a cabeça para pensar. Eles não precisam mentir, eles não precisam fugir, eles, né? Bati o carro e fugi porque eu não sabia como é que eu ia fazer, eu não conseguia lidar com essa situação. Tudo isso, então pense isso. Eu falei três situações, que é através de situações difíceis que a gente precisa ensinar os nossos filhos a observar o outro, a observar a si mesmo internamente, para que eles possam integrar essas duas partes. Quando acontece uma situação difícil na nossa vida, é onde a gente parece que a gente vai mais perder a cabeça, né? Abre, estoura a panela de pressão que eu falo aqui. Mas se a gente treina a atividade com os nossos filhos, deles respirarem, saberem agora, então, o que é que a gente vai fazer para dar certo, o que é que a gente precisa fazer para reparar essa situação. Vamos contar histórias dessa situação difícil que aconteceu, vamos observar a afeição do outro, o sentimento do outro, a comunicação não verbal dessa pessoa, para que a gente possa saber atuar nessas situações, atuar nesse mundo que a gente vive de uma forma mais adequada. E quanto mais a gente faz isso, mais o cérebro dos nossos filhos se integram, gente, e mais satisfatório é o social dele, mais satisfatório é as relações deles. E aí tudo aquilo que a gente deseja para os nossos filhos, muito mais que eu falei lá no começo, do que aprender inglês, do que aprender uma boa natação, do que aprender a matemática, do que aprender a geografia, do que passar no bom vestibular, a gente vê que os nossos filhos cresceram e se tornaram pessoas de bem, que são líderes, que sabem agir no meio deles, né? Que também erram porque nós somos seres humanos, mas eles sabem reparar, eles sabem ter sensibilidades na comunicação
e isso são habilidades do mundo, né? É do futuro. Saber mexer no celular, saber mexer no computador, todas as nossas crianças vão saber. Todas as nossas crianças, até aquelas que têm poucas habilidades cognitivas, elas vão saber. Mas saber relacionar, apesar de toda essa tecnologia de saber relacionar bem com as pessoas, porque elas vão continuar existindo, né? E ser emocionalmente saudável no futuro vai depender dessas habilidades que eu tenho falado com vocês, né? Então eu falei 3 dicas aqui hoje, eu vou deixar esse vídeo gravado, ele é curtinho mesmo, mas eu falei de tornar explícitos memórias implícitas, conte histórias, mesmo de situações muito difíceis que seus filhos viveram, reconte, conte, faça eles também recontarem. Faça o seu filho observar comunicação não verbal dos amiguinhos, do irmão, de pessoas próximas deles, tentando colocar situações para que isso seja observado, que eles aprendam a observar o outro. E também que a gente possa ensinar reparação para os nossos filhos, muito mais do que um pedido de desculpas, o que é que eles vão fazer para que essa situação seja reparada, para eles organizarem um pouco aquele ambiente, ou o que é que eles vão fazer para que isso dê certo, né? Isso é uma das perguntas grandes, o que você faz então para dar certo da próxima vez, né? Então, essas são atividades muito simples da gente colocar no nosso dia a dia e a gente deixa de fazer porque às vezes elas são simples. Às vezes a gente fica pensando em situações, vou levar ele lá para aquele treino, vou levar ele para fazer muitas coisas, vou levar ele para o atendimento psicológico. É claro que chega a situações que a gente precisa sim, mas a gente vai lembrando dessas situações. Se a gente tem uma criança muito pequenininha, lembra disso, de treinar essas habilidades, dessa integração do cérebro, lado direito das emoções, lado esquerdo desse cérebro mais lógico, racional e que pensa. A gente precisa ensinar e estimular os nossos filhos a isso. Tá aqui, ó, a estrutura às vezes está formada, mas ela precisa de programa ali dentro para ser colocado, para ser executado. Então isso é a nossa parte no desenvolvimento dos nossos filhos. A gente precisa então incentivar eles com essas atividades do dia a dia. Tá bom? Deixa eu ver a pergunta aqui, eu já tô quase encerrando o nosso conteúdo. A Paulette, sempre com seu montinho. Obrigada pela participação sempre, né, Paulette, aqui nas lives. Então, toda segunda-feira a gente tá aqui se encontrando. Eu vou deixar gravado esse conteúdo. Vocês podem compartilhar, me ajuda compartilhando. São conteúdos bem curtinhos, compartilhando com outros pais, de intervenções, de dicas que a gente pode fazer todos os dias com os nossos filhos e depois ver resultados grandiosos mesmo, porque pela simplicidade mesmo, né? Mas é pela insistência em fazer isso sempre. Tá bom? Boa noite, gente. Bom descanso e a gente se vê segunda-feira que vem.